Olá, bom dia, graça e paz. Pastora Sandra falando. Vamos ao nosso terceiro dia, então, de oração. 30 dias de oração pela família. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o cuidado espiritual da família. Eu até citei esse texto no primeiro áudio, se eu não me engano, onde lá em Deuteronômio 6, nós vamos ler o 4 ao 9, que diz assim, ó. Tremenda essa palavra. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essas orientações de Deus em Deuteronômio 6, o 4 ao 9, são importantíssimas para que a espiritualidade da família seja mantida e cultivada. O povo de Deus se preparava para tomar posse definitiva da terra prometida. Moisés repassava ao povo os mandamentos e orientava a ser obediente e fiel à vontade divina, a fim de que prosperasse na nova terra. Entre aquilo que era requerido estava o ensinamento da palavra de Deus aos filhos. De fato, o lar deve ser um ambiente natural para que a palavra de Deus seja ensinada e aprendida. O cuidado espiritual da família depende, obviamente, do posicionamento dos pais em termos de iniciativa e motivação. Os ensinos do Evangelho só serão aprendidos pelos filhos se forem expostos contínua e sistematicamente. Não há como negligenciar essa grande responsabilidade. No contexto da família que a palavra de Deus adquire feições concretas para ser aplicada à experiência pessoal. Interessante notar, tanto nos livros de Reis quanto nos de Crônicas, onde são narrados os feitos dos monarcas de Judá e Israel, que junto aos sucessos e insucessos desses reis são mencionados os nomes de seus pais. É como se a Escritura fizesse questão de mostrar que esses governantes faziam ou deixavam de fazer, no que tange a seus erros e acertos, era uma consequência natural do tipo de orientação que receberam dos pais. A espiritualidade de uma família depende do seu conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento só existe onde ele é ensinado e colocado em prática. Faça desses 30 dias um tempo de reflexão e conhecimento da palavra junto com a sua família. É isso que eu desejo para você. Que você possa... Eu acredito que em todo lar cristão deve ter um devocional, um livrinho devocional, sabe? Aquele que tem todos os dias do ano e sempre tem uma meditação. Esse livrinho, a ideia, né, de quem o criou, foi para que o indivíduo tivesse não só individualmente a sua devocional, mas que possa ser aproveitado também na família. Esse texto que nós acabamos de ler de Deuteronômio, ele tem Deuteronômio 6, do 4 ao 9, ele tem muito a ver com o que eu comentei no primeiro áudio, falando sobre que os pais, eles perderam o domínio sobre os filhos. Vejam que é uma responsabilidade dos pais. O que tem acontecido? As pessoas, elas estão preocupadas com aquilo que vão apresentar dentro dos templos. Então, quando é dia de culto, a gente se arruma bonitinho, né? Põe a melhor roupa, vai no cabeleireiro. Quem não vai no cabeleireiro, arruma em casa mesmo, mas faz penteado mais bonito, passa o perfume mais gostoso. Quem canta, prepara lá o seu louvor. Quem prega, já leva lá a sua palavra. As pessoas estão preocupadas com aquilo que é apresentado em templo, em público.
E eu quero dizer uma coisa para você, criança, eu até costumo dizer assim, ó, que a criança, ela é o reflexo do lar de uma maneira que às vezes os pais desconhecem. Eu vivi uma situação há um tempo atrás com uma pessoa e ela tem filhos pequenos. Pequeno que eu digo assim, já é entre 6 e 12 anos, um exemplo. Mais que um. Então, o que que acontece? Antes, eu acredito que essa pessoa, a gente tinha um relacionamento antes. Convivíamos e tal, não sei o quê. Aí, por uma circunstância lá, um acontecimento, quebrou-se essa. Eu fui para um lugar e essa pessoa ficou num outro lugar. O que que acontece? Quando eu encontrava essas crianças antes, e essa pessoa não sabe, e ninguém sabe, tipo, que essa é uma observação e que é muito real. Então, as crianças vinham, me abraçavam e tal. Depois, quando essa quebra de continuidade ali, tipo, né, a gente mudou de lugar e tal. Com essa quebra, depois de um tempo, eu passei a me encontrar novamente com esse povo. Como as crianças mudaram comigo, sabe? E assim, é algo que se você observar, você vai ver. Sim, a criança ela é natural, a criança ela é espontânea, a criança ela não sabe fingir. Então, às vezes o pai e mãe não observa, né? Que, por exemplo, eu lembro até de uma historinha que um pastor contou uma vez, né? Que ele chegou na casa da mulher para orar, o pastor, para fazer uma visita pastoral, e a criança não parava de olhar na boca dele. E no final, mas era aquilo era de incomodar, assim, sabe? No final, o pastor não resiste e pergunta para a criança, fala: Oi, minha querida, por que que você fica olhando tanto na boca do pastor? Tem alguma coisa de errado? Ele disse: Não, pastor, eu queria ver o tamanho da sua língua. A minha mãe disse que o Senhor tem uma língua grande. É, às vezes o pai e mãe tá tendo um comportamento dentro de casa que acha que as crianças não estão percebendo, as crianças estão percebendo. Aí o que que tem acontecido? A gente se preocupa em ter uma vida certinha, correta dentro da igreja. E quando é em casa, se vive de qualquer jeito, não lê Bíblia, não ora, não tem vida com Deus dentro dessa casa. Como que essas crianças vão entender o conceito de servir e ser fiel a Deus? Sabe? Eu lembro uma pesquisa, uma vez que foi feita, que 70% em lugares onde os pais eram de igrejas assim muito rígidas, que 70% dos meninos que acabavam ali com 15, 16, 17 anos, os pais perdiam os filhos para o mundo e esses jovens se tornavam, iam para a vida do crime, e essa pesquisa foi feita dentro de uma prisão, aonde foi constatado o porquê que esses jovens estavam lá. E foi visto um grande número de filhos de pais crentes, sabe? E aí foi feita uma pesquisa, foi investigado por quê. E aí você, através dessa pesquisa, percebeu que esse comportamento dentro da igreja e dentro de casa, de uma maneira diferente, trazia uma insegurança. Muitos até relatavam que cansaram de ver o pai batendo na mãe. E depois o pai pregando em cima lá no púlpito. Então ele cresceu dizendo: Eu não quero essa vida para mim. Você entendeu? Então isso é muito sério. Então a palavra do Senhor, esse cuidado espiritual, às vezes até a gente quer uma fórmula, né? Ai, meu Deus, como que eu vou fazer, Senhor? Como que eu vou fazer para ensinar? Então eu quero te dar um conselho muito simples nesse dia. Você precisa levar ao pé da letra esse Deuteronômio 6, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás aos teus filhos. Sabe o que é inculcar? É todo dia você falar sobre aquilo. É você martelar, é você repetir. Inculcar. E você vai falar sentado, andando, ao deitar, ao levantar, entendeu? Até eu acho interessante quando ele diz que vai atar como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Escreva pelas paredes, coloque nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, como se fosse uma estratégia de desespero para você inculcar a palavra de Deus na mente dessas crianças. Porque quando ela é criança, você não se preocupa tanto. Você vai se preocupar quando ela está com 12, 13, 14, que ela começa a querer fazer coisa errada. Aí não adianta você querer ensinar e você prender e você ter atitudes radicais. Você quer ter um filho que, quando chegue na adolescência, na juventude, ele tenha um coração dominado pelo Espírito Santo de Deus. É quando ele é pequenininho que parece que ele não entende que você precisa ensinar. Seja um pai e uma mãe que vive Deus intensamente dentro da sua casa. Aquilo que a gente vive na igreja, aquilo é passageiro. Não é aquilo que fica na mente da criança. O que fica na mente da criança é o que ela vive dentro da sua casa. Então, que nós possamos pensar nisso. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante da tua presença, Senhor, nesse dia, essa palavra que nós compartilhamos e queremos, Senhor, desejar, orar, Senhor, para que os lares haja mais, Senhor, essa prática do evangelho verdadeiro. Que haja mais dentro do lar um amor pelo papai e pela mamãe. Senhor, dentro de casa as crianças contemplam as brigas, mas quando tem o pedido de perdão, que ela vê o pai e a mãe se arrependendo, pedindo perdão, o que vai ficar gravado no coração dessa criança não será a briga, será o pedido de perdão. Porém, Senhor, se existe desavença e confusão, é nesse ambiente familiar que essa criança está aprendendo os valores, ela está vendo o pai e a mãe agir. Ah, Senhor, como é forte isso, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Desperta, Senhor, os lares. Senhor, que os pais estejam ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Que o lar seja um ambiente natural para que a palavra de Deus seja ensinada e aprendida. Para que os ensinos, Senhor, do Evangelho sejam expostos dentro desse lar de uma maneira contínua e sistemática. Senhor, que os pais não se omitam diante dessa grande responsabilidade. Não é a igreja, não é as professoras, não é o pastor que tem esse compromisso, é o pai e mãe que tem esse compromisso. Pai, em nome de Jesus, que seja colocado em prática tudo aquilo que nós aprendemos na tua palavra. Se a tua palavra diz que nós devemos amar, que nós devemos perdoar, que nós devemos ser pacientes, Senhor, que nós possamos encontrar na tua palavra o equilíbrio, a prática, a verdade, para que essas crianças cresçam alicerçadas, esse lar seja estruturado pelo teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, para que o teu nome seja glorificado em tudo que fizermos nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém.